Godu é um perdedor solitário que, por acaso, consegue derrotar um deus durante sua visita à Itália. Foi fácil, isso o transforma em um matador de deuses. Lentamente, ele começa a ganhar popularidade entre as garotas que querem se tornar suas esposas, custe o que custar. Como? Espera. Como? A vida de Godu agora consiste em lutar contra os deuses que espalham o caos pelo mundo com a ajuda de Harim. Ele tem Creed. Godu finalmente chega à Itália para devolver a tábua que foi dada ao seu avô por uma mulher que morava lá. Enquanto ele caminha pela cidade, uma garota chega e pede para ele entregar a tábua, apontando uma faca para ele. Godu pensa que está sendo assaltado quando, de repente, os dois ouvem um barulho alto. Um javali enorme aparece do nada e a garota Erika pede para ele fugir enquanto ela cuida do deus rebelde. Sua empregada, Ariana, chega de carro e leva Erika em direção ao deus rebelde. O javali começa a destruir a cidade e um pedaço de escombro voa na direção deles, forçando Erika a pular do carro e usar seus poderes para se aproximar do deus rebelde. Ela usa seus poderes e saca uma espada pronta para enfrentar o javali selvagem de frente. O primeiro ataque de Erika é bloqueado pelo deus rebelde, fazendo-a perceber que é muito provável que seja uma besta divina. Enquanto Erika está ocupada lutando contra o deus rebelde, Godu decide fugir como um covarde. Ele perde o equilíbrio e cai no chão. Isso o faz perder a tábua que segurava, e um garoto por perto a pega. Godu pede ao garoto à sua frente para se apresentar, e ele o informa que é o ser mais poderoso que derrota todos os inimigos, chamado Veritragnar. Ele ainda diz a Godu que seu hobby é reviver antigos reis dos deuses e desafiá-los para lutas. Depois, Godu informa que seu verdadeiro objetivo é devolver a tábua a alguém que mora nesta ilha. Mais tarde, Veritragnar devolve a tábua a ele e desaparece. Por outro lado, os ataques de Erika não parecem funcionar e ela é arremessada, mas Godu consegue pegá-la antes que se machuque. De repente, um tornado aparece ao redor do javali e Erika informa Godu que é uma encarnação de um deus, o que faz o javali desaparecer completamente. Finalmente, a luta termina, e Godu decide continuar sua jornada para encontrar a mulher com quem seu avô se divertiu no início dos seus 20 anos. Erika decide acompanhá-lo, pois não pode deixar uma tábua tão importante nas mãos de um perdedor. Ela o informa que deuses hereges aparecem na Terra e causam calamidades de acordo com suas personalidades. O deus do sol pode transformar a cidade em um inferno, enquanto o deus do mar pode trazer inundações. Eles existem desde os tempos pré-históricos e apenas pessoas com poderes mágicos podem reconhecê-los. Para quem não tem esses poderes, eles aparecem como desastres naturais. Depois, Godu revela que a pessoa que ele procura se chama Lucrécia e Erika decide levá-lo em seu carro, pois o trem estava demorando mais do que o esperado para chegar. Eventualmente, eles chegam à mansão onde Lucrécia mora e Godu fica à beira da morte durante toda a viagem, graças à empregada de Erika. Depois que eles entram na mansão, Godu percebe que a garota que ele procura é bem jovem. Ela finalmente dá uma olhada na tábua, e isso traz de volta algumas de suas memórias perdidas. Lucrécia menciona que uma tábua como esta só atrai esquisitos e decide devolvê-la a Godu. Ela os informa que é desejo de Deus que Godu a mantenha. No entanto, Erika não se sente confortável com essa decisão e vai embora. Depois, todos terminam o jantar e Erika bebe um pouco demais. Ela começa uma conversa com uma máscara enquanto Godu está sentado bem atrás dela. Eventualmente ela desmaia e é responsabilidade de Godu levá-la de volta ao quarto. Ela pede a Godu para tirar sua roupa e o rapaz desesperado obedece sem resistência. Depois de colocá-la na cama, Godu tenta sair, mas percebe que a porta já está trancada e o quarto não tem outra saída. Acontece que era o plano de Lucrécia e ela quer que os dois façam o ato. Na manhã seguinte, Erika acorda e encontra o rapaz culto dormindo no mesmo quarto que o dela. Ele tenta o seu melhor para fazê-la acreditar que nada aconteceu entre os dois, mas ela ainda quer puni-lo. De repente, começa a chover e Erika sai apenas para testemunhar a chegada de outro deus. Ela pede para ele parar e pergunta se ele é Melkart, o deus que é o rei de todo o oceano. Erika percebe que a luta entre dois deuses está prestes a começar, o que pode resultar na destruição da ilha. Ela se move em direção ao local onde a luta pode acontecer e Godu decide ir junto. Antes de saírem de casa, Lucrécia o informou que a tábua tinha o poder de roubar a autoridade de qualquer deus que ele quisesse. Finalmente, eles chegam ao local e seu oponente é o garoto que ele conheceu antes, chamado Veritragnar. Ele percebe que Veritragnar é o deus das luzes, e Erika acrescenta que ele possui 10 encarnações e é frequentemente chamado de Senhor da Guerra Invencível. No entanto, Godu atualmente tem uma delas, que é chamada de Garanhão Branco. Foi a generosidade de Veritragnar que o fez dar-lhe uma de suas tábuas. Assim que os dois deuses estão prestes a se atacar, Erika chega e pede para eles pararem de lutar. Veritragnar fica furioso e começa a atacar Erika por interromper a batalha. O garoto inútil consegue salvar Erika do último ataque e tenta fugir com ela. Eles se movem em direção a Melkart e fazem um acordo dizendo que ele tem uma das posses de Veritragnar, o que tornará impossível para Veritragnar se transformar completamente, dando a Melkart uma chance justa na batalha se ele os proteger. Melkart concorda e a luta começa. Veritragnar os ataca mais uma vez, mas o escudo que Melkart coloca consegue salvá-los.
No entanto, Veritragna ainda não perde a esperança e saca outra arma, capaz de cortar a própria divindade. Nesse ponto, Godu decide entrar na batalha, pois sua derrota é quase certa mesmo que ele não participasse. Erika lhe dá um beijo na bochecha para dar sorte. Graças ao buff do beijo, ele usa os poderes da tábua e consegue roubar a espada dourada dele. Vendo como isso lhe daria o poder de cortar a divindade, Erika lhe dá um beijo que lhe permite usar plenamente os poderes que acabou de roubar. Ele usa todas aquelas espadas douradas para esfaquear Veritragna, e se torna alguém capaz de derrotar Deus, chamado Campione. Godu se encontra em um sonho onde uma garota conhecida como Pandora o informa que sua vida foi sacrificada para matar Veritragna. Pandora diz a Godu que ele renascerá como um Campione, o que o faz acordar. Percebendo que não há muito tempo, Godu começa a se preparar para a escola. Depois de derrotar Veritragna, Godu se tornou o centro das atenções e foi forçado a testar suas habilidades contra outro Campione antes de vir para o Japão. Enquanto se prepara para a escola, Godu olha para sua cama e nota Erika deitada lá. Depois ele explica tudo o que aconteceu à sua irmã mais nova sobre o porquê de Erika estar tão pegajosa. No entanto, Erika diz o contrário e revela como os dois passaram uma noite juntos e até se beijaram, deixando sua irmã mais nova ainda mais irritada. Com isso, Erika começa a provocá-lo e lhe dá a chance de olhá-la. O rapaz, sedento, concluiu que uma espiada rápida não faria mal, e assim que ele está prestes a olhar, sua irmã chega e o confronta por ser tão nojento. Na escola, o amigo de Godu informou sobre a beleza italiana que se juntaria à turma hoje. No entanto, Godu não se importava, pois ainda estava pensando no beijo e em como Veritragna o elogiou após a luta, aconselhando-o a permanecer invicto até que os dois se encontrassem novamente. Ele volta à realidade e percebe Erika se apresentando à turma como a nova aluna. Ela anuncia que seu futuro já está garantido e aponta para Godu, fazendo com que cada garoto na sala de aula arda de ciúmes. Ela usa magia para fazer a garota sentada ao lado de Godu ceder seu lugar. De repente, todos os garotos da turma atacam Godu por ter uma garota tão bonita para si. Ela começa a revelar a história de eles terem passado a noite juntos, o que faz Godu surtar e ele a tira da sala. Assim que chegam a uma distância segura, Godu percebe que acidentalmente trouxe outra garota chamada Yuri. Mais tarde, os dois estão a caminho de casa e Godu a informa que tudo o que Erika disse era mentira. De repente, Yuri começa a se desculpar com Godu e pede para ele punir apenas ela e mais ninguém. De repente, um homem do comitê de compilação de história chega e se apresenta como Amikasu. Eles são os que investigam sempre que um incidente envolvendo magia ocorre, e Yuri também faz parte dessa organização. Eles revelam que foi Yuri quem causou o que aconteceu esta manhã e que ele não a pegou acidentalmente. Yuri começa a se desculpar mais uma vez, mas Godu pede para ela parar, pois ele não considera um perdedor tão insignificante como ele um rei. Depois que ele chega em casa, sua irmã o avisa para não ir atrás de Yuri, pois ela está fora do seu alcance. Depois de voltar para seu quarto, Godu pensa nas coisas que a Mikasu lhe disse sobre Erika. Segundo ele, Erika estava tentando recrutá-lo para se juntar a eles. Enquanto ele ainda está pensando sobre todo esse cenário, Godu percebe Erika deitada ao lado dele. Ele pede para ela ir embora e diz que não há necessidade de persuadi-lo a fazer algo. No entanto, Erika está pronta para provar sua lealdade e oferece passar um dia juntos para que ele possa saber exatamente como ela se sente. Surpreendentemente, o dia que ela queria passar juntos não era para assistir a um filme ou ir à praia, mas para revisitar a Itália. Godu e Ariana estão esperando Erika voltar, mas ela decide ir embora também, deixando Godu para trás. De repente, a paisagem ao redor dele muda e uma garota desconhecida chega. Ela o informa que seu objetivo é recuperar a cobra, mas não está procurando briga. Godu concordou com a parte de não lutar e ela decidiu ir embora. No entanto, antes de partir, ela o chama de farsante por não gostar de lutar. Logo depois, Erika chega e traz os representantes da Itália para a Sociedade de Magos também. Eles queriam experimentar em primeira mão o quão forte Godu era e vieram testemunhá-lo lutar. Para tornar isso divertido, Erika sacou sua espada e começou a atacar Godu. De repente, Erika invoca um leão literal para lutar contra Godu. Ele decide usar um dos poderes que possui, e desta vez é a força de um touro. Godu levanta o leão com as próprias mãos e o arremessa para longe. Ele então usa o poder do sétimo avatar, chamado Raptor, para desviar dos ataques que se aproximam. Erika diz a Godu que os deuses hereges não serão tão suaves quanto ela é agora, e ela começa a usar seus poderes reais nesta luta. Ela usa um poder forte o suficiente para mudar a paisagem e criar um tornado ao redor de sua espada. Felizmente, Godu queria que isso acontecesse e foi propositalmente atingido pelo ataque do leão para que Erika se mostrasse no chão. Ele usa o poder do javali que pisa em tudo em seu caminho, mas Erika consegue evitar ser atingida voando no ar. Ao pousar, ela o informa que ele só pode usar um avatar por dia, mas ele não se importa e corre em direção a Erika, eventualmente a prendendo no chão. Ela o chama de vencedor desta batalha, mesmo que ele tenha usado alguns movimentos desleais. Os três representantes decidem aceitar seus poderes e apoiá-lo de agora em diante. Enquanto isso, Erika diz a Godu que a posição deles é perfeita para compartilhar um beijo, mas ele recua e pede a Erika para dizer a verdade sobre o que ela realmente procura.
Erika finalmente revela que é uma cavaleira e sempre agiu de acordo com sua própria vontade. Ela o chama de idiota por pensar que ela o bajularia apenas para usar um perdedor tão inútil. A verdadeira confissão surge, e ela o faz saber que não o ama apenas porque ele é um campione ou porque alguém a ordenou. Depois, Erika tirou uma coisa parecida com metal e mostrou a Godu. A Mikasu visitou Yuri no templo e pediu para ela investigar algo que envolvia Godu. A coisa parece ser muito importante. Yuri não consegue acreditar que Godu participaria de algo assim. Por outro lado, Erika e Godu finalmente chegam à escola. Sua popularidade é inigualável, pois todas as garotas e garotos da escola estão babando por ela. Depois de entrar na sala de aula, Godu menciona que ela é extremamente popular entre os alunos, o que o faz pensar que os outros alunos estão começando a odiá-lo. No entanto, Erika diz para ele ficar feliz, pois ele ainda a terá mesmo que todos o abandonem. Depois ele sai da sala e encontra Yuri no corredor. Ele começa a se afastar, mas Yuri pede para eles se encontrarem no telhado e começa a discutir o que a Mikasu lhe disse. Ela quer confirmar se ele trouxe algo chamado Gorgone para o Japão. Disse que é um instrumento divino que pode trazer calamidade ao mundo. No entanto, ele pensa que Yuri pode estar falando sobre a tábua que seu avô lhe deu e a informou que não a trouxe de volta. Com isso, ela começa a descrever sua forma e diz que parece um metal com uma cobra. Ele entregou o metal que lhe foi dado por Erika e era o Gorgonen de que ela estava falando. Ela fica furiosa e começa a repreendê-lo por não prestar atenção suficiente ao seu redor. Ela ainda lhe diz que mesmo pequenos erros dele podem levar ao fim do mundo. A situação é ruim, pois o Japão pode se tornar o ponto focal da profecia. Yuri explica ainda que, quando um certo deus recuperar sua verdadeira forma, o mundo dele será atraído para o submundo. A princesa Alice é quem fez a profecia, e nenhuma de suas profecias ainda foi provada errada. Gorgonain é a chave que ajudará a transformar um deus antigo em algo muito mais poderoso. Godu planeja quebrar o Gorgonain, mas é impossível, pois parece estar protegido por magia forte. Logo depois, a conversa deles é interrompida quando a garota pegajosa chega e anuncia Godu como seu brinquedo. Ela informa Yuri que apenas um rei pode parar o deus e que ela apostará no perdedor de quem ela gosta. Mais tarde, Yuri usa a visão espiritual e acaba encontrando a localização do deus antigo que está atrás das colinas da Górgona. Isso resulta em Erika e Godu correndo para o local onde Deus foi visto pela última vez, a fim de atrasá-la e evitar a calamidade. Finalmente a deusa se revela, e Godu percebe que é a mesma garota que ele conheceu na Itália antes. Ela se apresenta como Athena, e também quer saber o nome dele, considerando que a batalha deles pelo Gorgonion começará em breve. Ela não planeja deixá-lo ir desta vez, pois quem quer que tire o Gorgonion dela é seu inimigo. Erika finalmente saca sua espada e consegue bloquear os ataques de Athena. Depois, ela prende Erika e segue em direção a Godu. Athena começou a beijar Godu e, embora fosse uma forma de ataque, ele decidiu aproveitar em vez de afastá-la. O poder que ela usou é chamado de palavras mortais de poder, o que resultou em Godu perdendo a consciência. Ela está prestes a acabar com Godu, mas Erika consegue quebrar a armadilha e avança em direção a Athena para atacar. A deusa antiga não parece confiante de que alguém como Erika possa lutar contra ela, mas decide enfrentá-la de qualquer maneira. Eventualmente, Erika consegue infligir um pequeno corte na mão de Athena, mas ele se cura em um instante. Com isso, Erika consegue prendê-la e aproveita a oportunidade para fugir junto com Godu. Enquanto isso, Yuri está fugindo com o Gorgonen e encontra Liliana, que pede para Yuri entregá-lo. No entanto, ela recusa, pois é seu trabalho selá-lo enquanto Erika e Godu estão tentando atrasar Athena. Felizmente, a Mikasu chega na hora perfeita e vai embora depois de pegar Yuri. Mais tarde naquele dia, Godu finalmente recupera a consciência e se encontra deitado no colo de Erika. Ele se desculpa por fazer Erika fazer todo o trabalho duro, embora seja seu trabalho protegê-la. No entanto, ela não se satisfaz com meras palavras e quer um gostinho dele, mas ele recusa, pois estão em um lugar público. Ele de repente percebe que Yuri pode estar em apuros, mas Erika o acalma, dizendo que Liliana pode estar lá para cuidar dela. Neste momento, eles podem deixar Athena ganhar seus verdadeiros poderes e destruir o mundo, ou tentar o seu melhor para detê-la com força. Ele planeja usar a espada dourada nesta luta, mas não tem conhecimento suficiente do oponente para utilizá-la. No entanto, há uma vasta quantidade de conhecimento sobre Athena que levaria 100 dias se Erika tentasse contá-lo verbalmente. A única maneira que eles têm é transferir a informação de Erika para Godu por meio de um beijo. Ela o informa que o pai de Athena é Zeus, enquanto sua mãe é a deusa da sabedoria, Metis. Mais tarde, Athena recebeu a cabeça da Medusa, que depois se tornou seu escudo e ela sempre o carrega. Aparentemente, Medusa também faz parte da mãe de Athena, razão pela qual Athena foi uma vez chamada de deusa das cobras também. De repente, Godu para Erika e os dois percebem o mundo sendo lentamente envolvido pela escuridão. Isso os faz perceber que Athena já começou a agir. Nuvens escuras repentinas começam a envolver a cidade, causando engarrafamentos por toda Tóquio. Yuri e a Mikasu estão a caminho para selar o Gorgone, mas ficam presos em um engarrafamento. Eles percebem que as nuvens escuras são o que eles chamam de noite sem estrelas e é o presságio de Athena. Por outro lado, a Athena ainda está procurando o Gorgonion e envia suas corujas para marcar sua localização exata.
Por outro lado, Godu e Erika estão a caminho para lutar contra Athena enquanto Ariana está dirigindo o carro. Godu percebe as corujas voando ao redor do carro deles, o que o faz questionar Athena ser a deusa da sabedoria. Erika o informa que ainda há muito para ele aprender e oferece retomar a sessão de estudo não tão normal de onde pararam. Ariana começa a encará-los em vez de manter os olhos na estrada. De repente, alguém liga para Godu e o salva das garras de Erika. A pessoa que ligou é Yuri, que o informa que eles selaram com sucesso o metal, mas parece que Athena está se aproximando da localização deles. Godu diz a ela para fugir, pois ele se encarregará do resto. No entanto, Yuri recusa e quer fazer tudo o que puder para ajudar. Isso dá uma ideia a Godu e ele diz a Yuri para gritar o nome dele o mais alto que puder e pensar nele se as coisas começarem a piorar. É um de seus poderes que pode permitir que ele chegue ao seu destino mais rápido, mas ele ainda não tem certeza se funcionará. Isso resulta em ele sendo zombado por Yuri por ser um tolo. Enquanto isso, o carro deles também está preso no trânsito e Godu decide correr o resto do caminho. Erika percebe que ele planeja usar a encarnação do vento quando Yuri grita o nome dele. Enquanto os dois estão correndo, Erika elogia Yuri por ser uma garota responsável e permite que Godu a tenha como sua número 2. Por outro lado, Athena finalmente chega ao local onde Yuri havia selado Gorgonehen e começa a quebrar o selo. Ela o quebra sem falhas e arremessa Yuri para longe, mas Liliana chega na hora certa e defende Yuri de seus ataques iminentes. No entanto, nem ela consegue aguentar por muito tempo e acaba sendo atingida pelos ataques dela. Isso dá a Athena a chance de recuperar o Gorgone e ela começa a extrair seu poder instantaneamente. O poder da Trindade e da deusa que governa os céus, a terra e a escuridão começa a retornar a Athena e ela jura recuperar sua verdadeira versão. Depois ela consegue se transformar completamente, mas ainda não consegue usar o poder adequadamente por enquanto. De repente, Yuri se lembra do que Godu lhe disse e informa a Athena sobre a pessoa que a derrotará. Ela fica curiosa e permite que Yuri chame o nome dele, o que o faz chegar ao local num instante. Athena parece feliz em vê-lo, avisando Godu que não aceitará nada menos que seu inimigo jurado. De repente, Yuri começa a tossir, e Athena revela que ela havia se banhado em seu vento da morte. Felizmente, Godu usa as habilidades curativas de sua espada dourada para se livrar do vento da morte que habitava o corpo de Yuri. Com isso, Godu dá a Athena uma última chance de fugir, mas decide provocar o Rei Novato por um tempo. Athena começa com um ataque, mas Godu consegue bloqueá-lo facilmente. Ele pede a Erika para proteger Yuri, custe o que custar. Antes da batalha começar, Erika lhe dá cada pedacinho de informação por meio de um beijo. Isso faz a espada dourada brilhar e enviar Godu e Athena para seu domínio pessoal. Athena parece impressionada com ele e planeja testar qual dos dois é mais forte. Enquanto isso, Yuri consegue vê-los dentro do domínio usando seus poderes. Por outro lado, Athena zomba de Godu por não saber nenhum movimento de batalha e invoca suas cobras gigantes para dominar o fraco. No entanto, Godu queria que ela mostrasse as cobras, já que ela é uma deusa com fortes laços com elas. Ele começa a mencionar o passado dela, e ataca as cobras com uma espada que a expõe, o que resulta na derrota fácil das cobras. Ele revela ainda que a Serpente da Terra, o pássaro do deus da morte e a sabedoria feminina são uma trindade que é a forma mais antiga de sua divindade. Athena já ouviu demais de sua tagarelice e decide encerrar esta batalha assumindo o controle de seu domínio. Por sorte, a autoridade de Godu supera os poderes dela, e ele avança contra Athena para atacar. Ela consegue bloquear com sua foice, mas Godu continua comentando sobre o passado dela, sobre como uma rebelião contra a rainha surgiu, centrada em Zeus. Isso fez com que os mitos fossem reescritos e Athena acabou se tornando filha de Zeus. No final, Medusa foi reduzida a um monstro e Athena perdeu sua forma de cobra, tornando-se uma deusa meramente bela. Várias de suas espadas começam a querer atacar Athena ao mesmo tempo, e ele atinge o escudo que a protege, chamando Athena de rainha caída. Ele consegue quebrar o escudo e os dois retornam ao mundo original. Ela percebeu que ele já havia usado os poderes da espada dourada e que seu próximo plano poderia ser usar o deus persa do sol. Godu começa a surtar um pouco, pois ela já havia descoberto seu trunfo. Não tendo outra escolha, ele larga a espada dourada e invoca o filho imortal. Athena diz a Godu para não subestimá-la e transforma sua foice em um escudo. O filho imortal começa a atacar Athena e ela consegue bloquear o ataque usando seu escudo, mas não é o plano principal dele. De repente, Erika chega e joga uma lança nele que tem até o poder de perfurá-la. Godu joga a lança nela usando toda a sua força e acaba perfurando seu corpo, finalmente pondo fim a esta luta. Mais tarde, Athena aceita e pede a Godu para acabar com sua vida. No entanto, o bonzinho a deixa ir embora, chocando a todos, incluindo Erika com sua estupidez. Depois que a luta terminou, Godu descobriu que tudo aconteceu de acordo com o plano de Erika, pois ela queria ter certeza de que Godu era o único campeone a derrotar Athena. Na manhã seguinte, todos estão tomando café da manhã e as notícias mostram o buraco gigante que foi feito devido à luta deles. Erika tranquiliza Godu de que o comitê de compilação da história vai encobrir. Nesse momento, Yuri chega e diz a Godu que não hesitará em avisá-lo de agora em diante. Ela ainda pede a ele para parar de ser tão carinhoso com Erika.
Na manhã seguinte, Godot visita o quarto de hotel de Erika e tenta acordá-la para a escola. Ele de repente nota as roupas dela jogadas no chão. Erika começa a provocá-lo e pede a Godot para colocar algumas roupas nela. Legal. Ele começa a seguir as ordens dela sem pensar em nada, apenas para depois perceber o que estava prestes a fazer. Enquanto isso, Yuri parece estar tendo um sonho com Liliana servindo um velho que Yuri reconhece. Ela continua pensando no sonho enquanto prepara o café da manhã, quando sua irmã aparece e começa a comer o que ela fez. A irmãzinha de Yuri lhe dá um polegar para cima, deixando-a saber que ela poderia usar seu charme para conquistar Godot. Vendo como sua irmã mais velha é um pouco densa, Hikari fez o favor de explicar tudo, o que fez Yuri perder a cabeça. Com isso, Hikari a aconselha que a lancheira que ela está preparando é muito pequena para um garoto órfão como Godot. Ela acaba dando a Yuri uma lancheira maior, explicando que ela pode ser a esposa de Godot se acabar servindo o rei. Yuri não odiou exatamente a ideia e continuou pensando nela mesmo quando chegou à escola. Ela abre a porta da sala de aula e testemunha a Erika sentada no colo de Godot, querendo ir direto ao ponto. Não acho que você tenha as instalações para isso, grandão. Ela começa a revelar o que os dois fizeram esta manhã, surpreendendo todos os alunos presentes na aula. Logo depois, Yuri começa a confrontar Erika por fazer isso, mesmo sendo uma dama da família Blendelli. Mais tarde, a turma está tendo aula de educação física e Erika parece estar se divertindo. Yuri chega e pergunta a Godot se Erika está jogando tão bem por causa de magia. Mas, segundo ele, Erika sempre joga limpo na vida diária. Por outro lado, Yuri menciona que é péssima em esportes e se gaba de ter menos resistência do que a pessoa média. Depois, Erika chega e pede a Godot para ser o receptor, pois ela quer praticar seus arremessos. No entanto, ele recusa e os informa que seu ombro foi ferido uma vez enquanto jogava beisebol, e só se curou completamente por ele ter se tornado um rei. Esta é a razão pela qual ele não joga mais, pois é injusto usar seu poder para o beisebol. Vendo que ele não cede, Erika decide desafiar Yuri, e ela acaba aceitando o desafio. Yuri venceria o desafio se conseguisse acertar um único arremesso de Erika. O desafio finalmente começa e Godot se torna o receptor para essa disputa. Ele permite que Yuri aproveite seus poderes e ela consegue descobrir a direção geral das 3 bolas. Percebendo que Erika planeja arremessar bolas rápidas simples, Godot a aconselha a balançar o bastão com toda a força. No entanto, seus balanços são vergonhosamente ruins, e ela acaba errando a primeira e a segunda bola. Para a terceira e última bola, Godot pede a Yuri para balançar quando ele der o sinal. Yuri concorda e balança o bastão assim que Godot pede, percebendo que finalmente consegue acertar algo. Infelizmente, essa coisa não é a bola, mas o rosto dele. Minha decepção é imensurável e meu dia está arruinado. Enquanto isso, Emikasu está trabalhando no local onde a luta aconteceu e nota Liliana explorando o lugar. Ela vai embora depois de vê-lo, o que faz Emikasu pensar que ela está tentando encontrar algo que Athena possa ter deixado para trás. Por outro lado, é finalmente a hora do almoço, e Yuri revela a grande lancheira que trouxe depois de ouvir o conselho de Hikari. Godot e Erika ficam surpresos ao ver o quanto a garotinha tímida come, mas ela desfaz o mal-entendido e revela que o almoço é para todos compartilharem. Depois de uma mordida, Godot parece gostar do sabor, o que leva Erika a comentar como ela está tentando criar o rei enchendo seu estômago. Mais tarde, Erika pergunta a Yuri se ela tem um smartphone, e ela responde que não. Isso faz Erika pedir a Godot para ajudar a comprar um celular para Yuri depois da escola. Ela então começa a forçar Yuri a comprar um, pois o país em que vivem é cheio de desastres perigosos. Eventualmente, Erika menciona a Yuri que ela poderá falar com Godot sempre que quiser, e isso foi o suficiente para ela concordar. Depois que Yuri sai, Erika diz a Godot que ele quer fazer de Yuri sua, pois o sexto sentido dela é muito benéfico para ele. Finalmente, Godot leva Yuri a uma loja de eletrônicos depois da escola para comprar um celular novo. Yuri dá uma olhada em todos os celulares e quer comprar algo tão simples quanto o primeiro dela. Ela anota o telefone de Godot e decide comprar o mesmo, pedindo a ele para ensiná-la tudo o que há para saber sobre o aparelho. Mais tarde, Godot começa a ensinar Yuri sobre celulares e ela fica impressionada ao ver que eles podem enviar números e e-mails sem fio. Após várias tentativas falhas, Yuri consegue trocar seu número com Godot, e eles testam o telefone dela ligando um para o outro. Depois, ambos retornam para suas respectivas casas e Godot recebe uma ligação. Surpreendentemente, o chamador é o suposto melhor amigo de Godot, Salvatore. Ele é o mesmo Campione que praticou luta com Godot quando ele se tornou rei pela primeira vez. Logo depois, ele informa a Godot que um Campione chamado Sasha está no Japão e sugere que ele o enfrente. No entanto, Godot desliga a ligação e pensa que não há necessidade de ir contra oponentes tão perigosos. Enquanto isso, Yuri está tomando banho quando Liliana invade o templo e a sequestra. Mais tarde, Yuri finalmente recupera a consciência e se encontra na frente de Sasha. Ele lembra Yuri sobre o experimento que ela fez 4 anos atrás e a informa que ela é propriedade dele a partir de agora. Por outro lado, Emikasu tem uma ideia do que aconteceu com Yuri e informa Godot sobre Sasha. Godot concorda em ajudar Emikasu e informa Erika que esta será uma boa chance de lutar contra Sasha, como Salvatore o aconselhou.
Erika permite que ele lute contra Sasha se ele levar sua cavaleira, também conhecida como Erika, com ele. Enquanto isso, Yuri informa a Sasha que ela não pode ajudá-la a invocar um deus, pois seu dever é proteger o país. Não há como alguém como ela invocar um deus herético e convidar o caos. Yuri decidiu tirar a própria vida se for forçada a invocar o deus. No entanto, isso não importa para Sasha, pois as vidas que ele tirou ainda o servem eternamente na morte e ela estará apenas se juntando a eles dessa forma. Depois, ela começa a usar suas habilidades em Sasha e o informa tudo sobre as habilidades dele, incluindo como ele matou o deus egípcio Osíris e assumiu seu poder. Enquanto isso, Godot e Erika chegam ao local onde o velho está escondido. Erika informa Godot que conseguiu descobrir sobre este edifício depois de seguir o cavaleiro de Sasha. Assim que entraram no edifício, os guardas de Sasha começaram a atacá-los, mas eles conseguiram derrotá-los sem suar a camisa. Desta vez, um golem chega e Godot está prestes a usar o touro, mas Erika o impede. Ela consegue derrotá-lo facilmente depois de focar seu ataque em um ponto sensível no corpo do golem. Por outro lado, Liliana leva Yuri para uma sala separada e serve-lhe um chá. Yuri mostra sua gratidão e quer saber como Liliana tem estado. No entanto, ela desvia da pergunta, avisando Yuri que Godot entrou no edifício. Ela imagina que Godot também adora conflitos e vem lutar contra Sasha pela emoção. Yuri discorda, sabendo o quão covarde Godot é. Mais tarde, Liliana se afasta depois de informar Yuri que um deus será invocado em breve. Enquanto isso, Erika continua cuidando de todos os guardas enquanto Godot permanece tão inútil como sempre. Ela o aconselha a guardar seus poderes para a batalha com Sasha, pois ele é chamado de o mais implacável entre todos os reis. Depois que Erika cuida de todos os guardas presentes do lado de fora, a porta principal se abre e revela Sasha sentado na frente deles. Godot revela seu nome e informa a Sasha que está ali para resgatar sua amiga. No entanto, Sasha não tem planos de devolver Yuri, pois ela é um espécime raro, segundo ele. Depois, ele se oferece para entregá-la se Godot conseguir fazer um acordo e trazer-lhe alguém equivalente a Yuri ou um deus. Inesperadamente, Erika interrompe a conversa e diz a Godot para seguir o conselho que seu amigo próximo Salvatore lhe deu. Ela começa a mentir descaradamente e diz a Sasha que Godot e Salvatore ficaram impressionados com as habilidades um do outro e acabaram se tornando melhores amigos. Além disso, Erika diz a ele que Salvatore o aconselhou a lutar contra Sasha e ensiná-lo as tristezas da velhice. Sasha fica bravo e diz a Godot que o deus que ele invocou foi roubado por Salvatore 4 anos atrás, e agora Athena foi roubada pelo amigo próximo de Salvatore. No entanto, ele controla sua raiva e diz a Godot que gostaria de propor um acordo. Ele invoca Yuri e diz a Godot para jogar um jogo entre os reis. O jogo inclui Godot tentando se esconder de Sasha até o amanhecer, e ele venceria se conseguisse permanecer escondido. Depois, todos tentam fugir e encontrar um bom lugar para se esconder. Erika diz a Godot que este calvário não terminará até que ele enfrente Sasha, pois ele sempre busca mais entretenimento. Yuri pede a Godot para deixá-la e fugir, pois ela é a única de que ele precisa. Erika revela que o incidente que aconteceu 4 anos atrás é bastante famoso nesta data e hora. O incidente incluiu Yuri sendo forçada a sacrificar 30 pessoas para invocar um deus herético, e a única razão pela qual ela sobreviveu foi porque seus poderes eram fortes ou ela teve uma sorte insana. Já haviam se passado 30 minutos, o tempo que Sasha lhes deu para se esconder. Todos notaram o lobo de Sasha começando a seguir o carro deles, e Yuri ainda pede para que a deixem com Sasha e fujam, mas Godot discorda, dizendo que ele é quem vai derrubar aquele velho. Godot ainda diz a Yuri que nunca abandonará um amigo em apuros. Erika decide arruinar um momento maravilhoso deles, lembrando Yuri que ela deveria ser a esposa de Godot, pedindo a Yuri para saber seu lugar. Vendo como os lobos estão se aproximando do carro, Erika pede a Ariana para deixá-los em algum lugar aberto e amplo. Ela os deixa na instalação que já foi evacuada pelo comitê de compilação da história. De repente, os lobos os alcançam e os cercam completamente. Erika usa sua habilidade para multiplicar sua espada e esfaquear todos os lobos ao mesmo tempo. No entanto, a batalha não termina, pois Sasha decide se mostrar, pronto para lutar contra Godot. Depois, Sasha invoca todas as grandes almas de cavaleiros que reuniu. Godot decidiu contra-atacar sua habilidade usando o poder do Sol Imortal. Embora o ataque consiga varrer todos os cavaleiros, Sasha de repente se transforma em lobisomem e engole o ataque do Filho Imortal. Todos ficam surpresos ao ver algo tão poderoso ser facilmente engolido. Erika avança para lidar com todos os cavaleiros que Sasha invocou, enquanto Godot pensa em uma maneira de derrotá-lo. Eventualmente, ele decide se reagrupar, pois sua prioridade é proteger Yuri também. Godot usa a encarnação do vento e foge junto com Yuri. Erika tenta fugir também, mas é confrontada por Liliana. Ambas sacam suas armas e estão prontas para se enfrentar. Por outro lado, Godot consegue levar Yuri a uma distância segura, mas começa a sentir dor devido ao uso de seus poderes. Yuri tenta curá-lo, mas não funciona. Acontece que a magia não funciona em reis, e a única maneira de usar magia é injetá-la diretamente neles, razão pela qual Erika sempre o beija, em vez de usar sua magia de outras formas.
Depois a dor começa a piorar e Yuri começa a bombear o peito dele, informando Godot que sua mãe costumava fazer isso sempre que ela se machucava. Isso piorou ainda mais a dor, pois a garota de quem ele gostava começou a tratá-lo como seu filho. Enquanto isso, a batalha começou e tanto Erika quanto Liliana estão em pé de igualdade, dando trabalho uma à outra. Erika começa a atacá-la usando as habilidades do leão, enquanto Liliana usa suas habilidades de voo para desviar dos ataques que se aproximam. Enquanto Godot e Yuri estão contemplando os poderes que Sasha possui, Yuri de repente começa a usar seus poderes e obtém informações sobre Sasha. Nesse momento, Emikasu chega e os informa sobre a situação preocupante em que Erika se encontra. Durante a luta, Erika diz a Liliana que não irá com Sasha por vontade própria. Liliana responde que é tudo culpa de Erika por ir atrás de Godot, pois isso deu ao avô de Liliana a ideia de forçar sua própria neta a se tornar esposa de um rei. Ao mesmo tempo, Yuri chega ao local e pede a Liliana para parar de ajudar o cara que lhes trouxe tragédia 4 anos atrás. De repente, uma forte rajada de vento faz uma placa de rua voar em direção a Yuri, mas Liliana consegue salvar sua vida no último segundo. Depois de proteger Yuri, Liliana avança em direção a Erika para atacar, mas de repente para quando Erika menciona sua escrivaninha do quarto. Ela começa a mencionar as linhas do romance que Liliana escreveu, fazendo-a gritar de vergonha. No final, Erika se oferece para esquecer o romance se Liliana decidir se tornar sua melhor amiga, o que dá a Liliana a ideia de apenas esconder o segredo eliminando-a. No entanto, a astuta dama já escreveu sobre o romance em seu papel, e todos acabarão descobrindo se ela encontrar seu fim. Não tendo outra escolha, Liliana é forçada a parar de lutar contra Erika. Depois, Godot pede a Yuri para informar Erika sobre tudo o que ela viu usando seus poderes. Por outro lado, Sasha ainda está parado no mesmo lugar e está falando com seus lobos de estimação como um idiota. Sua conversa unilateral é interrompida por Godot, que chega ao local pronto para lutar contra o velho mais uma vez. Além disso, Liliana renuncia ao seu posto como cavaleira de Sasha, enquanto Godot avisa Sasha para não tocar em nenhum de seus camaradas. Sasha se anima e se transforma em lobisomem mais uma vez. E Erika usa essa chance para beijar Godot e transferir todas as informações que ela descobriu através de Yuri. Isso permite que Godot use a espada dourada e ele leva Sasha para seu domínio. Ele explica que foi o deus dos lobos, com afinidade por escuridão, terra e sol brilhante, que Sasha eliminou para obter seus poderes. Uma vez dentro do domínio, Godot ataca Sasha com todas as espadas presentes. Ele consegue derrotar a encarnação do lobo, trazendo-os de volta ao mundo real e transformando Sasha de volta em humano. Depois, a segunda rodada da batalha começa e Sasha começa a usar outra de suas encarnações, o que lhe permite invocar um exército de mortos-vivos. Liliana e Erika se juntam à batalha e dizem a Godot que precisam aguentar até o sol nascer, pois esse será o fim desta batalha. Enquanto isso, Yuri experimenta outra visão e aconselha Godot a refazer sua espada. Ele tenta, mas a espada se recusa a se transformar. Erika informa Yuri que o pequeno cérebro de Godot não tem conhecimento suficiente sobre Osiris, a encarnação que Sasha está usando atualmente. Isso dá a Yuri a ideia de transferir informações beijando Godot. Ela finalmente lhe dá um beijo, o que resulta na espada finalmente mudando de forma. Ele leva Sasha de volta ao seu domínio e começa a atacar o exército de mortos-vivos usando suas espadas transformadas. Eles retornam ao mundo real, mas Sasha permanece tão forte como sempre. Embora Godot tenha conseguido eliminar os lobos e o exército de mortos-vivos, Sasha ainda tem muitos atributos para usar. Ele começa a usar um tipo diferente de habilidade e ataca Godot usando raios. Sasha continua atacando e no final, Godot falha em bloquear os ataques e perde o controle de sua espada dourada. Essa situação lhe dá a ideia de usar o atributo da cabra. Sasha o ataca mais uma vez, mas desta vez ele consegue absorver os raios e contra-atacar. Erika percebe o atributo que Godot está usando e decide ficar ao lado dele. Liliana e Yuri seguem seus passos e seus poderes começam a ser transferidos para o corpo de Godot. No entanto, eles não são os únicos, pois o exército de mortos-vivos também começa a fornecer seu poder a Godot, pedindo-lhe para vingá-los. O poder da cabra é transformar as vozes dos oprimidos em poder, e todos os poderes dessas pessoas combinados são suficientes para sobrecarregar Sasha. Godot ataca Sasha com toda a sua força, mas ele ainda emerge ileso. Felizmente, o sol começa a nascer e Sasha é forçado a ceder a vitória a Godot. Ele parte depois de avisar Godot que não pegará leve com ele na próxima vez que se encontrarem. Depois, Yuri começa a sentir-se um pouco tonta, pois o poder da cabra também consome as forças vitais das pessoas. De repente, Erika começa a fingir que está doente e usa isso como isca para atrair Godot e beijá-lo. Liliana os observa e comenta sobre a indecência dos dois. Erika e os outros jogam vôlei na praia italiana, e as bolas perdidas acabam acertando o rei bem no seu rosto infeliz. Erika corre até Gatu para vê-lo, e Lucrécia se junta a ela, comentando que é uma de suas esposas. Ambas começam a abraçar Gatu, e Yuri também se une a elas, como desculpa para impedir os outros. Mais tarde, Yuri decide aproveitar as fontes termais italianas, e Lucrécia se junta a ela. A diversão é interrompida quando Ariana chega com 2 copos de leite, mas acaba caindo e derramando todo o leite em si mesma.
Por outro lado, Erika está num barco com Godu, mas, infelizmente, ele está algemado. Ela o culpa por não lhe dar atenção suficiente e começa a se aproximar. Isso lembra dos eventos pós-viagem, quando Erika o forçou a viajar com ela. Ele pediu ajuda a Lucrécia, que prometeu preparar um esconderijo para Godot fugir das garras de Erika. Yuri decidiu ir junto para garantir que Godot não se envolvesse com ela. Ao chegar na Itália, Godot percebeu que Lucrécia fazia parte do plano de Erika e caiu direto na armadilha dela. De volta ao presente, Erika liberta Gatu das algemas para aproveitarem a sós, mas ele aproveita para nadar e chegar à ilha. Ele acaba nadando direto para as fontes termais, onde as garotas estavam, e todas gritam. Ele tenta fugir, mas Yuri o impede e o repreende por ser um deus tão culto. Enquanto isso, Liliana está vagando pela cidade, vigiando Salvatore. Por outro lado, Godot consegue fugir da casa depois que todos dormem. Ele corre para a floresta e encontra Athena, que também está lá. Vendo Godot entrar em seu território sozinho, ela decide brincar um pouco com ele e o leva para outro local de barco. Enquanto isso, Salvador finalmente encontra o que estava procurando. É uma estrutura que possui o poder de Deus fluindo por ela. Simultaneamente, Liliana chega e informa a Salvatore que a força magnética na área aumentou desde que o Gorgonion foi encontrado. Em seguida, ele saca sua espada e planeja cortar a estrutura. Ele informa a Liliana que sua lâmina pode cortar qualquer coisa na Terra e consegue partir a estátua em dois. Uma energia verde começa a emergir da estrutura, que mais tarde se transforma em um dragão. Athena e Godot também notaram a chegada do dragão, e segundo ela, é mais uma besta divina do que um deus. Segundo Athena, o principal problema é um deus problemático que aparece, atraído pelo poder do dragão. O deus começa a atacar o dragão, fazendo-o cair no chão. Liliana chega ao local da queda e encontra o deus, que se apresenta como Perseu, o lendário matador de dragões. Liliana pede para não matar o dragão, pois isso pode fazer a terra ao redor murchar. No entanto, ele não se importa e informa a Liliana que ninguém pode impedi-lo de cumprir seus deveres. Perseu reúne seu poder e está prestes a desferir o golpe final, mas é bloqueado pelos poderes de Athena. Ela zomba de Perseu por incomodar um mero dragão, mesmo sendo um deus. Em seguida, Athena absorve o dragão e se prepara para lutar contra Perseu. No entanto, Godot pede para não lutarem ali, pois a batalha pode causar destruição massiva na cidade. Perseu diz a Godot que ele também é seu inimigo mortal, considerando que possui o poder do sol. O deus baixinho aproveita a oportunidade e diz a Godot para lutar contra Perseu, pois é uma ótima oportunidade de treinamento para ele. Felizmente, Liliana usa seus poderes para voar e levar Godot consigo. Depois de alcançarem uma distância segura, ela informa a Godot que Salvatore é o responsável por todo esse problema. Em seguida, Liliana pede que ele crie um plano para derrotar Perseu, e Godot quer obter mais informações sobre ele. Liliana oferece transferir a informação por magia, mas ele recusa, dizendo que magia normal não afeta os reis. Ela força Godot a lhe dizer o método, pois nada é mais humilhante para ela do que ser superada por aquela mulher feia, ou melhor, Erika. No entanto, ela surta ao ouvir que o método mágico é através de um beijo. Em seguida, Perseu chega, montado em um Pégaso. Liliana decide lutar contra Perseu e avança para atacá-lo, mas ele consegue parar seu ataque sem falhas. Godot usa essa chance para chamar o Javali, que começa a correr carregando os três em suas costas. Ele usa esse estado de confusão para correr em direção a Perseu e o joga do Javali. Infelizmente, Perseu consegue retornar montado em seu Pégaso e sela a encarnação de Godot. Ele começa a atacá-los com arcos, e Godot usa uma de suas autoridades para atingir super velocidade. Os poderes de Perseu mais uma vez restringem sua autoridade e ele aproveita para atacar Godot com um arco. Perseu consegue atingir seu coração e Godot cai no chão, incapaz de lutar mais. Após atingir Godot com o primeiro arco, Perseu está prestes a atacá-lo novamente, mas Athena chega e o afasta. Ela diz a Perseu para deixar Godot viver, pois ele é sua presa. Ela revela ainda que Godot reviverá e será ainda mais interessante. Ouvir isso deixa Perseu ainda mais curioso, e ele deixa o campo de batalha, ansioso pela revanche quando Godot estiver totalmente curado. Antes de Athena partir, ela diz a Liliana para informar a Godot que não tolerará a derrota. Enquanto Godot está inconsciente, ele encontra Pandora, que começa a lhe dar informações sobre Perseu, mas a conexão deles enfraquece, e ele eventualmente volta à vida. Godot se encontra em uma cama de hospital com Liliana parada bem ao lado dele. Ela de repente começou a chorar, pois estava com medo de que Godot nunca mais acordasse. Em seguida, Liliana grita com ele por ser tão descuidado, mas percebe que está falando com um rei e começa a se desculpar. Ela lhe oferece uma reverência japonesa tradicional, mas vendo que ele não quer isso, Liliana pensa que sua autoeliminação ritualística pode ser mais adequada. Nesse momento, uma maga aprendiz chamada Karen chega e informa a Godot que Liliana o vigiou a noite toda. Ela informa a Liliana que Godot,
Érica, Lucrécia e Yuri vieram à Itália de férias e se divertiram com travessuras dia e noite. Ouvir isso faz Liliana surtar, e ela percebe o que o rei culto pode querer como desculpa após Karen lhe dar uma pequena dica. Isso resulta em Liliana lentamente tirando sua roupa, dizendo a Godot que seu coração nunca pertencerá a ele. Em seguida, os três voltam para a casa de Liliana, onde ela está extremamente envergonhada pelo que aconteceu no hospital. No entanto, ela rapidamente supera o constrangimento e diz a Godot que precisam encontrar uma maneira de derrotar Perseu. Eles tentam fazer um brainstorming de ideias, mas não conseguem chegar a uma resposta concreta, o que faz Godot sentir falta do vasto conhecimento de Érica. Em seguida, Karen pede a Godot para apreciar a vista da varanda enquanto ela tem algo a discutir com Liliana. Karen aconselha Liliana que é a oportunidade perfeita para ela conquistar o coração de Godot. Como os grupos de Érica e Liliana são rivais, e Érica, sendo a cavaleira de Godot, colocou seu grupo em uma posição vantajosa. Karen quer que Liliana crie Godot e se torne sua cavaleira particular. Enquanto isso, Godot está apreciando a vista da varanda e nota o livro jogado no chão. Ele o pega e começa a ler, mas a história do livro faz Godot sentir nojo. De repente, Liliana chega e coloca uma espada em suas costas, avisando que ele descobriu seu hobby secreto de escrever romances. Em seguida, Athena aparece, e Godot quer saber por que Perseu conseguiu anular seus poderes. Athena concorda em responder, mas quer algo em troca. Assim que ele está prestes a aceitar, Liliana interrompe e diz a Athena que um rei nunca aceitaria uma proposta de alguém como ela. No caminho de volta para casa, Liliana grita com Godot por tentar aceitar uma proposta de um deus herege, avisando-o do perigo. Ela de repente percebe o jeito que está falando e começa a se desculpar. Para melhorar seu humor, ele compra um sorvete para ela e diz que quer cuidar de todos, assim como eles o ajudam de todas as formas. Liliana volta ao tópico principal e quer encontrar uma maneira de derrotar Perseu o mais rápido possível. Assim que ela começa a se afastar, Godot diz a Liliana que escrever romances não é um hobby ruim, e que é muito legal ela conseguir fazer isso. Isso faz Liliana ficar envergonhada e fugir depois de jogar o sorvete nele. Depois de voltar para casa, Godot começa a pesquisar maneiras de lutar contra Perseu, enquanto Liliana está ocupada escrevendo seu romance. O primeiro cenário que ela escreve é semelhante ao dia que passou com Godot, mas ela acaba descartando-o. Ela tenta outros cenários também, mas todos acabam sendo românticos. Com isso, ela sai por um tempo e traz uma xícara de chá para Godot. Assim que ele toma um gole, sua condição começa a piorar e seu corpo fica dormente. A razão pela qual Liliana usou essa técnica é para que ela pudesse fazer o acordo com Athena sozinha, sem colocar Godot em perigo. Em seguida, ela faz uma visita a Athena e pergunta a razão pela qual Perseu consegue selar suas habilidades. Ela ainda diz a Athena para considerar essa informação um presente, pois Godot estará lutando em seu lugar. Mais tarde, Athena chama Perseu de líder do Antigo Oriente, o que acaba dando a Liliana uma ideia geral de quem ela está falando. No entanto, Athena percebe a mudança na reação dela e pondera se deve deixar Liliana voltar. Nesse momento, Godot de alguma forma chega, mesmo com os efeitos da magia ainda intactos. Ele pede a Athena para deixar Liliana ir, pois ele fará o acordo com ela. Ela gosta do fato de Godot estar ansioso para aceitar o acordo e lhes dá outra informação. Isso inclui a pessoa de quem ela acabou de falar sendo o ancestral de alguém que fundou o Império. Essa informação é suficiente para Liliana descobrir tudo. Antes de partir, Athena informa a Godot que a próxima vez que o encontrará será após o término de sua luta. Por outro lado, Salvador encontra Érica e os outros e os amarra para que não atrapalhem a luta de Godot. Ele acredita que essa luta o ajudará a melhorar ainda mais. Enquanto isso, Godot se recuperou da magia que Liliana colocou em seu chá. De repente, um arco pousa perto de seu rosto e se transforma em um objeto através do qual uma mensagem começa a tocar. Na mensagem, Perseu lhe dá o local onde se encontrarão para uma revanche. Perseu anima a pequena plateia que reuniu nas ruas e diz a Godot que este é o local perfeito para eles lutarem. Godot concorda e usa a força do touro, correndo em direção a Perseu com um pilar na mão. Algumas horas antes da luta, Godot e Liliana levaram o metal para casa e tocaram a mensagem novamente. Karen pediu a Liliana para transferir todo o seu conhecimento para Godot. Liliana ainda parecia insegura sobre o beijo e queria contar a ele verbalmente. No entanto, a informação levaria semanas para ser transmitida, o que deu a Karen outra ideia. Ela queria que Liliana transferisse a informação para ela através de um beijo, e então ela poderia transmiti-la a Godot. Ele observou as duas discutindo em silêncio e decidiu sair do quarto em seguida. Depois que ele saiu, Karen deu a Liliana a ideia de que Godot poderia ser o homem certo para ela, considerando que ambos foram derrotados por Perseu, e agora queriam enfrentá-lo novamente. Liliana argumentou que Godot já tinha Érica como esposa, mas, segundo Karen, todo ser humano tinha a tendência de roubar coisas dos outros. Logo depois, elas perceberam que Godot ainda não havia retornado, enquanto ele já havia pegado o ônibus e estava a caminho para encontrar Perseu. No entanto, Liliana conseguiu alcançá-lo e perguntou por que ele não a ordenou, como rei, a transmitir o ensinamento. Ele pediu para ela não o chamar de rei, pois ele não havia feito nada notável em sua vida para ser chamado assim.
Ele começou a se afastar depois de dizer a Liliana que ela já havia sido incomodada o suficiente por Sasha quando uma flecha pousou perto dele. Era Perseu que então levou os dois para o local que ele mencionou. De volta ao presente, Salvatore parece estar assistindo à luta de longe também. Godu joga o pilar em Perseu, mas ele consegue cortá-lo ao meio. Ele continua jogando diferentes tipos de materiais, mas Perseu continua cortando-os. Logo depois, Perseu se cansa e atira uma flecha em Godu após selar suas habilidades. A flecha arremessa Godu para longe, e ele se choca contra um prédio próximo. Liliana correu em sua direção, mas a flecha parecia ter atingido apenas sua mão. Vendo como ele ainda está determinado a lutar contra Perseu sem nenhum plano, Liliana o beija sem perder mais um segundo. Liliana diz a ele que será sua cavaleira a partir de agora, e pede a Godot para beijá-la também. Ele não perde essa oportunidade de ouro e a beija. Eventualmente, Liliana começa a compartilhar as informações, e os dois começam a se divertir enquanto Perseu os espera no palco. Finalmente sua paciência se esgota, e Perseu está prestes a atirar outra flecha em Godu, mas uma luz brilhante começa a brilhar, e Godu consegue levar Perseu para seu domínio. Em seguida, Godu o chama de Mithras, o antigo deus persa da guerra que servia ao deus Sol. Ele atira várias espadas em Perseu, mas ele consegue derrubar cada uma usando suas flechas. Mais tarde, Godu cria um escudo para si mesmo usando as espadas, e começa a atacar Perseu com as outras, conseguindo quebrar o escudo que protegia Perseu. Ele então reúne todas as espadas para fazer uma gigante enquanto Perseu atira uma flecha nele. Felizmente, Godu consegue dominar a flecha e quebrar a autoridade de Mithra. Ambos retornam ao mundo real e Perseu agora começa a lutar com uma espada. Ele imobiliza Godu no chão e apunhala seu braço com a espada. No entanto, Godu consegue usar sua autoridade de camelo no último segundo e chuta Perseu, fazendo-o colidir com o prédio próximo. Logo depois, ele retorna e usa sua magia para transformar Liliana em uma marionete. Ela começa a atacar Godot e perde sua livre vontade, mas ele continua desviando para não machucá-la. Seus ataques finalmente começam a atingir Godot, e ele começa a se ferir. Em seguida, ela saca seu próprio arco e flecha, e assim que está prestes a atacar, Godot grita o nome dela. Sua voz consegue alcançar o coração dela, e ela recupera o controle, atacando Perseu com o arco. Mais tarde, Godu corre em sua direção enquanto Liliana aponta seu arco para Perseu. Ele luta com ele por um tempo, e consegue criar uma oportunidade perfeita para Liliana atacar. Uma de suas flechas atinge o alvo e o prende a um pilar. Godot usa essa oportunidade para chamar o Javali, e o joga nele com força total. No entanto, o impacto de usar tanto de seus poderes faz Godot ficar tonto e perder a consciência. Liliana decide usar sua magia para curá-lo, e assim que ela está prestes a beijá-lo, Athena chega e elogia sua técnica de luta. Ela começa a beijá-lo e cura completamente os ferimentos de Godu. Antes de partir, ela informa a Liliana que aparecerá novamente depois que ele acordar. Enquanto isso, Perseu consegue escapar da situação e está mal vivo. Ele planeja continuar essa luta em outro momento, mas de repente percebe alguém com uma aura escura parado atrás dele. Acontece que é Athena, que se transforma em uma serpente e o devora completamente vivo. No dia seguinte, Godu é internado em um hospital, e Liliana está cuidando dele novamente. Logo depois, Yuri e Erika aparecem, e Erika de repente o ataca. No entanto, Liliana consegue salvá-lo e zomba de Erika por ser rude com seu mestre. Acontece que as duas garotas descobriram como Liliana transferiu a informação e estão irritadas com ele por arriscar mais uma garota. Yuri e Nina estão discutindo como Yuri se tornou a segunda esposa do rei. Isso faz Yuri corar, e ela informa que a Mikasu tem contado essa história aos outros para esconder seu verdadeiro propósito. Em seguida, Ina sugere que não pode perder para as garotas italianas e precisa se tornar a favorita do rei a qualquer custo. Surpreendentemente, Ina também foi ordenada a se tornar sua esposa e quer dividir as tarefas com Yuri. Ela quer que Yuri faça todo o trabalho romântico enquanto ela relaxa e ajuda com outras coisas. Por outro lado, todos estão almoçando no telhado da escola, e Shizuka está furiosa, pois Godot traz Liliana para o Japão. Erika contempla como Liliana fez as mesmas coisas que ela e usou magia para roubar o assento atrás de Godot para si mesma. Com isso, Erika diz a Shizuka que Liliana é a primeira de Godot, o que deixa Shizuka furiosa. Erika mais tarde diz a todos que ele é o primeiro mestre a quem ela ofereceu sua espada livremente. Na sala de aula, Godot nota um bilhete, pedindo para ele visitar o Terum depois das aulas. Mais tarde, ele visita o Terum e é recebido por Ina. Ela o informa que trabalhará com ele como sua nova serva. Segundo Ina, tanto ela quanto Yuri foram escolhidas para se casar com Gatou, mas será algo não oficial. Gatou começa a retaliar, mas Ina o acalma dizendo que ele já tem outras 3 esposas. No entanto, Gadu responde que elas não são suas esposas, mas amigas, o que torna o ambiente um pouco estranho. Ina usa essa oportunidade para forçar Yuri a anunciar o que ela realmente sente por Gadu, dizendo que ela não terá outra chance. Felizmente, Liliana interrompe e pede a Ina para não desorganizar a vida pacífica de Godu. Ina responde que só quer colocar as coisas em ordem, chamando Liliana de número 2. Isso faz Liliana pensar que Ina vê Erika como mais forte que ela, e ela concorda.
Segundo Eno, embora ambas sejam lutadoras iguais, as capacidades de Erika como cavaleira são muito melhores que as de Liliana. Nesse momento, Erika chega ao quarto e leva Eno para conversar com ela em particular. Em seguida, todos esperam Erika terminar sua conversa particular. E Godu sugere comerem juntos, depois que ela chegar. Infelizmente, tanto Liliana quanto Yuri recusam sua oferta e se afastam. Ao mesmo tempo, Shizuka aparece e pergunta a Godo sobre a nova garota com quem ele estava conversando na sala de chá. No dia seguinte, todos parecem estar constrangidos uns com os outros, e Erika aproveita a oportunidade para convidar Godu para um encontro. Aparentemente, a razão pela qual ela o convidou para um encontro é porque ela quer saber por que Liliana e Yuri estão agindo de forma estranha. Mais tarde naquele dia, Erika liga para Liliana e pede para ela não segui-los no encontro. Ela também zomba dela por escrever romances ainda mais intensos desde que conheceu Godu. Erika também liga para Yuri. Mais tarde, o encontro finalmente começa, e vendo como Godu não tem ideia do que fazer, ela o leva a uma loja para fazer compras. Ela experimenta um deles e pergunta a Godu se ela gosta. Ouvir isso o faz corar, e ele consegue sugerir um lugar para o encontro. Os dois andam por aí e comem várias coisas, mas desta vez, Erika quer ir a um lugar que não seja relacionado à comida. Erika nota a torre quebrada que foi danificada durante a luta de Godu. Ela o informa que todos os outros locais ainda estão em construção e ela gosta de como ele tem deixado sua marca pelo mundo. Por outro lado, Liliana fez uma visita a Yuri, que estava ansiosa em relação ao encontro deles. Yuri menciona como ele as chamou de amigas, mas acrescenta que ele vê um amigo como alguém especial. Enquanto isso, em vez de fazer algo divertido, Erika o força a visitar todos os locais onde ele travou batalhas, mas ela os vê como marcos históricos. Depois, ela o repreende por chamar de amigos quem ele briga, aconselhando-o a usar as palavras com mais cuidado. Embora palavras não signifiquem muito para Erika, ela ainda quer ouvir o rei elogiá-la. De repente, Ina aparece e informa Godu sobre a luta 1 contra 1 que terão. Erika aceita o desafio e decide enfrentá-la. Assim que Ina saca a espada, Yuri percebe que ela vai lutar e corre para o local. A batalha entre as duas começa e Godu pede para pararem, mas ambas ignoram as palavras do rei. Segundo Ina, um rei japonês deve ter apenas esposas japonesas, e ela quer eliminar Erika por isso. Logo depois, Erika decide levar a luta a sério e avança contra Ina, mas ambas param de repente. Surpreendentemente, Godu se interpôs e anunciou que não quer que ninguém se machuque, incluindo Ina. Ouvir esses comentários gentis deixa Ina ainda mais animada, e o poder de sua espada aumenta. Ina começa a usar poderes divinos, e Erika informa Godu que ela é uma maga adventícia, mais rara que Yuri, capaz de canalizar poderes divinos. Ela está prestes a atacar Erika novamente, mas Godu consegue impedi-la, o que resulta na abertura de um portal sob seus pés, engolindo-o por completo. Ina comenta que é provável que seu avô tenha levado Godu ao submundo. Erika decide se retirar da luta por enquanto e pula no portal também, e Ina a segue. Por outro lado, Shizuka assiste TV tranquilamente quando Athena invade a casa e pergunta se Godu está presente. Godu finalmente chegou à Holanda e viu uma casinha. Foi convidado a entrar, onde um velho o cumprimentou. Ele se apresenta como Susanol, guardião de Eiras. Enquanto isso, Athena visita a casa de Godou, cheira o travesseiro e comenta que fede, como Godu. Depois, Shizuka pergunta a Athena sobre sua relação com Godu, e ela responde que, embora não tenha certeza, tudo o que lembra é ter revelado seu plano a ele. Isso faz Shizuka surtar, pensando no que seu irmão andou fazendo. Enquanto isso, Erika e Ina ainda lutam na Holanda. Erika é forçada a usar muita mana só para funcionar, enquanto Ina está bem, graças à ajuda do avô. Ela então apresenta sua espada como Ein no Murakumo e ataca Erika, que mal consegue lidar. Erika percebe que o avô dela é ninguém menos que Susanoo, o deus herético. Ela decide levar a sério também para resgatar Godu o mais rápido possível, enquanto Ina ainda pensa que um rei japonês deve ter apenas esposas japonesas. Por outro lado, Godu conversa com Susanoo, que revela ter se aposentado e se estabelecido na Holanda. Ele ainda revela que Pandora deve tê-lo convidado à Holanda antes, mas ele parece ter dificuldade em se lembrar. De repente, todas as informações sobre Susanoo começam a surgir em sua mente, e ele inconscientemente invoca a espada dourada. Susanoo o provoca, oferecendo-se para lutar, mas depois revela que não tem intenção de lutar, pois já se aposentou. Depois Godou pergunta a Susanoo sobre Ina e Erika, e ele informa que as duas estão lutando, e Erika não vai durar muito, e que ele pode transportá-las para o local delas apenas as imaginando. Enquanto isso, Erika ainda luta e menciona que talvez tenha evitado lutar no passado, mas quer saber, pois sua vida melhorou muito após se tornar a cavaleira de Godou. Ouvir isso deixa Ina ainda mais animada, e ela oferece seu corpo a In no Murakumo, tornando-a mais poderosa. A espada de Ina começa a absorver a mana de Erika, e ela não consegue mais lutar. Por outro lado, Liliana e Yuri chegam ao local da luta, e Yuri usa sua visão espiritual para encontrar todas as informações sobre o paradeiro delas.
A única forma de Liliana ir à Holanda é com uma poção, mas não a tem agora. Então, a Mikasu chega e oferece ajuda. Ele quer que Godot retorne a este mundo o mais rápido possível, devido aos estranhos fenômenos que ocorrem. Enquanto isso, Godot chega na hora perfeita e consegue salvar Erika do ataque de Ina. Neste ponto, o corpo de Ina foi completamente dominado por Aen no Murakumo, mas Godot consegue usar a espada dourada devido às informações que tem sobre Susanoo. No entanto, Aen no Murakumo percebe que o corpo de Ina foi danificado e decide recuar, aconselhando Godot a cuidar de Erika em vez de lutar. A condição de Erika piorou e não parece melhorar de forma alguma. Godot decide visitar o lugar de Susanoo e pedir ajuda, mas não consegue visualizar o local em sua mente e é transportado para outro lugar. Infelizmente, o pequeno cérebro de Godot não consegue se lembrar do lugar de Susanoo e perdeu completamente o rumo. Por outro lado, Shizuka começa a questionar Athena sobre sua relação com Godot. Ela responde que Godot queimou seu corpo frágil e usou sua força massiva para perfurar seu coração. Isso faz Shizuka surtar ainda mais. De repente, ambas notaram os estranhos fenômenos ocorrendo no mundo, fazendo Athena partir. Enquanto isso, a condição de Erika só piorou e, segundo ela, seus minutos neste mundo estão contados. Ela começa a dizer para ele cuidar bem das outras esposas, o que faz Godot questionar por que ela se importa tanto. Erika revela que se apaixonou por ele no momento em que ele pulou para proteger as pessoas e lutar contra Veretracna sem hesitar. A declaração toca seu coração, e ele começa a beijar Erika, deixando-a feliz por partir deste mundo com uma memória alegre. No entanto, a raiva no coração de Godot começa a dominá-lo, e ele grita que não quer aceitar essa realidade bagunçada. De repente, ele é teleportado para outro reino, onde alguém o aconselha a esmagar a irracionalidade dos deuses. Godot concorda e aceita o poder oferecido. Ele retorna à Holanda e pergunta a Erika se ela estará disposta a ficar ao seu lado, mesmo que o mundo acabe ou todos os deuses se tornem seus inimigos. Erika percebe que Godot adquiriu todos os constituintes de Veretracna e promete ficar ao seu lado, aconteça o que acontecer. Depois ele decide injetar sua proteção divina em Erika e começa a beijá-la novamente. Finalmente ele consegue injetar proteção divina, e Erika começa a sentir seu poder. Por outro lado, Yuri e os outros conseguem criar um portal para a Holanda. Liliana planeja abrir o caminho para o plano astral e quer que Yuri entre na Holanda para resgatar Godot e Erika. Aparece na frente de Godot novamente, e Erika se oferece para lutar desta vez. Ela usa os poderes de sua proteção divina e começa a dominar Aime no Murakumo. Enquanto isso, Ina recupera a consciência e percebe que está sendo absorvida por Aime no Murakumo. No entanto, Godot planeja salvá-la e avança na cabeça de Aime no Murakumo, conseguindo salvar Aime. Inesperadamente, a Holanda começa a rachar e os três são transportados de volta ao mundo real. Aime no Murakumo é absorvida por alguém que é a versão oposta de Athena. Godot revela que a outra Athena à frente dele se chama Metis. Susanoo contou a Godot na Holanda sobre como ela quer engolir o céu e mergulhar tudo na escuridão. Yuri percebe que este é o verdadeiro projeto, pois não é sobre Athena, mas Metis. Ela começa a atacar a todos com raios, e Athena também chega ao local. Metis saca sua arma e ataca Godot, querendo brincar um pouco com ele. Por sorte, Athena consegue salvá-lo, e Erika revela que Metis é uma cobra que devora aço. Ela então aconselha a fugir com Athena, pois se Metis conseguir engolir Athena, o mundo estará condenado. Erika, Liliana e Ena decidem ficar para trás e lutar contra Metis enquanto Godot recupera suas forças. Nesse momento, Ariana e a Mikasu chegam e ele entra no carro com Athena. Eri também decide ficar e planeja ajudar os outros de todas as formas possíveis. Metis finalmente começa a atacá-los, e Erika bloqueia seu ataque usando os poderes de proteção divina. Enquanto isso, a Mikasu planeja levar Godot e Athena ao Monte Fuji, pois o poder protetor especial do santuário pode esconder a presença deles por um tempo. Ele também menciona que Athena parece ter perdido suas memórias. Ele revela que uma parte de Athena reside em Gorgônia, e assumiu a aparência de sua mãe. Essa aparência é o que chamam de Medis, e ela planeja engolir tudo e trazer destruição a este mundo. Para realizar seu sonho, ela tem que absorver Athena. Por outro lado, Erika parece estar se defendendo bem contra Metis. No entanto, Liliana e os outros também se juntam à batalha, considerando que não querem que a loira leve todo o crédito. Enquanto isso, Athena e Godot finalmente chegam ao Monte Fuji, e seus poderes finalmente retornaram. Athena pergunta a Godot se ela é uma deusa, e ele responde que deuses são criaturas infantis, agressivas e puras. Às vezes, eles parecem mais humanos para ele do que os próprios humanos, tanto que ele até considera alguns deles seus amigos. No entanto, a doce conversa deles termina quando Metis aparece. Ele pede a Athena para ficar para trás enquanto ele luta contra Metis sozinho. Metis o ataca sem aviso, e Godot usa o poder do touro para bloquear o ataque com uma rocha gigante. Ela o ataca, mas ele usa sua super velocidade para desviar de tudo até que seus poderes ficam instáveis, e ele é atingido por um de seus ataques.
Depois ele usa a encarnação de um camelo e chuta Métis com tudo o que tem, mas causa pouco ou nenhum dano. Métis consegue desferir um ataque brutal em Godu e também em Athena, quando ela corre para verificar como ele está. Felizmente, Athena usa esta oportunidade para segurar Métis, enquanto Godu usa o poder do filho imortal para atacá-la. No entanto, o ataque não causa nenhum dano a ela, e ela consegue agarrar Athena. Métis começa a beijar Athena, e absorvendo seus poderes, Métis se transforma em seu verdadeiro eu, obtendo ainda mais poder do que já tinha. Inesperadamente, todas as garotas chegam ao local e Yuri dá um beijo em Godot, restaurando seus poderes. Depois Ina começa a beijá-lo e transmite todas as informações que tem sobre Métis. Isso permite que Godot use o poder da espada dourada e a force para seu domínio. De repente, o hino Murakumo que Métis havia roubado retorna a Ina, e ele começa a atacar Métis com toda a presença da espada. Ela contra-ataca, mas Erika e Liliana conseguem bloquear combinando seus poderes. Depois, Liliana beija Godot e usa seus poderes para tornar as espadas ainda mais destrutivas. As espadas agora conseguem quebrar o escudo que cerca Métis. As espadas continuam quebrando lentamente todos os escudos que estavam na frente de Métis, até que o último deles também seja destruído. Em seguida, é a vez de Erika beijar Godot, e desta vez as espadas recebem uma aparência diferente. Eles conseguem desferir um ataque em Métis e separar Athena de seu corpo, fazendo-a retornar à sua forma anterior. No final, ele usa a encarnação de um bode e pede a todos que lhe emprestem seus poderes. Eventualmente, Godot usa a encarnação do javali, mas Métis ainda consegue erradicá-la completamente. Métis começa a ir em direção a Athena para absorvê-la novamente. Godot usa o poder do vento para chamar Athena para si, e a garota também lhe dá um beijo, realizando o pior sonho de sua irmã. Este beijo começa a absorver as outras espadas e se transforma em uma única foice. Athena e Godot correm em direção a Métis e a cortam com a foice, pondo fim a esta batalha. Todos os estranhos fenômenos ao redor do mundo começam a desaparecer e Métis retorna a Athena como a parte que faltava. Depois, Godot perde a consciência por ter se esforçado ao limite, enquanto as garotas o elogiam por ter alcançado a bênção de Athena. Já se passaram meses desde a luta, e o mundo está lentamente voltando ao seu estado normal. Todas as garotas, incluindo Ina, agora estão na casa de Godot, deixando sua irmãzinha com um complexo de irmão ainda mais furiosa. Isso foi tudo sobre nosso rei inútil. Ele planeja levar seu relacionamento com as garotas a um novo nível? Comente Godot abaixo e nos diga. Certifique-se de curtir e se inscrever no canal para mais resumos cheios de enredo.